Bom, aula 27, tá, então vou continuar o que eu tinha falado, como eu tinha parado antes, né? Então, tinha parado aqui. A partir daqui, vou mostrar assim, alguns exemplos de cálculos, tá? E que nesses cálculos há a presença de variáveis, enfim, né, de valores, né? Então, por exemplo, tem essa tabela aqui que mostra o FH, que é o coeficiente de vida. Aqui que é isso? É uma variável usada para obtenção, né, de um número de horas, tá? O número de horas é tempo de vida de um rolamento. Porque um rolamento ele pode como é que se fala? Né? Digamos, o tempo de vida pode ser dado em horas e também em revoluções, número de voltas. Se for, por exemplo, rolamento para aplicação esporádica, aí é mais um período de tempo. Por exemplo, rolamentos para comportas, rolamentos para aqueles rolamentos que não atuam girando, rotacionando, mas atuam fazendo pequenos movimentos angulares. E aí se fala em longos períodos de tempo, né? Anos, sei lá. Aí é o seguinte, vocês estão vendo aí as várias condições. Então, os valores, eles aumentam à medida que a exigência, né, a responsabilidade aumenta, que vai desde um FH, sempre assim em torno aproximadamente algum valor, né? Porque, por exemplo, vocês estão vendo aqui, entre 2 e 4, mas a diferença do resultado final, né? Com o tempo de vida em horas usando o FH2 ou usando o FH4, a diferença é gritante. É algo assim exponencial. Mas, por exemplo, uso esporádico ou curto período. Aí tem alguns exemplos, né? Como eletrodomésticos, aí tem lá um FH não muito grande, máquinas agrícolas, já um pouco maior, tá? Mas assim, quando fala curto período, claro que depende muito da máquina agrícola, porque a tendência, né, é você utilizar o máximo possível daquele equipamento. Por exemplo, a máquina agrícola. Tem máquinas agrícolas que operam apenas nas safras, em períodos, né? Porque são máquinas específicas para aquele produto. Por exemplo, uma colheitadeira de cana. Agora, outra coisa, né? Tem colheitadeiras de cereais em geral, que você pode colher trigo, talvez soja. Imagino que sejam os mesmos equipamentos, imagino eu, tá? Que aí você pode utilizar aí por longos períodos de tempo, parando apenas para fazer as manutenções programadas, tá? Uso ocasional, mas requer funcionamento seguro. Por exemplo, máquinas para construção civil, máquina para aparelho de ar-condicionado doméstico. Eu acho que tudo bem, né? Que ar-condicionado doméstico você usa mais tempo do que, por exemplo, uma batedeira, um liquidificador, né? Que é isso aqui, ó, pequenos motores para aspiradores e máquinas de lavar doméstico. Aí você pode imaginar, né? Motor para aspirador doméstico. Quantas horas você usa? Na verdade, é mais fácil falar minutos, né? Então, sei lá, 1 hora por semana, sei lá, isso quem tem aspirador, quem usa, né? Ferramentas elétricas, é uma coisa, é uma furadeira doméstica, como é que eu tenho que comprei há 10 anos, está muito bem, obrigado, paguei baratinho, em comparação a uma furadeira profissional aí, uma Makita da vida aí de 300, R$ 400, que faz a mesma coisa que uma furadeira doméstica de R$ 650, só que a durabilidade de uma Makita é muito maior, né? É aquele negócio, aplicação ocasional ou aplicação profissional, né? É que nem, por exemplo, espremedor, né? Espremedor de laranja, né? Centrífugas aí para centrífuga, batedeira, né? Tem lá os domésticos e tem os profissionais, né? Enfim. Que mais? Bom, já falei de máquinas agrícolas, depende muito. Motor para aparelho de ar-condicionado doméstico, aí já opera um período maior. Por exemplo, no quarto, 8 horas por dia, 12 horas por dia. Se for no escritório, então, não é muito diferente, né? Máquinas de construção civil, aí já é algo, aplicação profissional, né? Que vai desde uma betoneira, né, até veículos mesmo, né? Algo maior. Tá? E aí, o FH maior, roletes de correias transportadoras, elevador. Elevador já atua uma carga horária maior, né? Por exemplo, se for elevador de edifício residencial, né? 24 horas por dia. Roletes de correias transportadoras.
né, de biomassa, material de origem mineral, enfim, né? Aí, de novo, o uso ocasional, mas requer funcionamento seguro, né? Pensando na integridade das pessoas também, né? Por isso que colocando aqui, elevador, né? Uso intermitente, mas relativamente em períodos longos. Cilindros de laminação, né? Mas, claro, depende muito, porque tem indústrias na siderurgia mesmo, cilindro de laminação não é intermitente, tá? Pequenos motores, guindastes de convés, né? Pontes rolantes, tá? Veículos de passeio, tá? É intermitente? É, a não ser que seja, como é que se fala, né? Carro leve voltado a motorista profissional, né? Mas os modelos carros são os mesmos. Então, assim, quando fala período longo, né? Demora muito para efetuar a manutenção, né? Dificilmente alguém fala, eu tenho que ir na oficina para trocar rolamento. Só se der falha. Porque cai numa situação que eu tinha comentado anteriormente, né? Porque quando levamos o carro para manutenção, tem alguns elementos que devem ser trocados, é inevitável. Não falo apenas de carro, mas em qualquer sistema mecânico. Fluidos. Porque fluido, ele altera a temperatura, ele altera suas propriedades físico-químicas com o passar do tempo. É aquela história, você tira o lacre da embalagem, né, do vidro, do invase, você tira o lacre, já era, já entra oxigênio e já inicia aí um processo lento de degradação do material, né? É aquela história, oxida com os componentes da lubrificação, gera outros componentes que não vai ter a mesma eficácia. Mas se você colocar um fluido no ambiente submetido a alta temperatura e pressão, aí acelera o desgaste. Isso é natural, como por exemplo o fluido do motor do carro, né? Alta pressão, por exemplo, fluido do freio. O fluido do freio troca-se bem menos do que o fluido do motor, tá? Porque a temperaturas não tão altas quanto, né? E sempre quando tem fluido, por exemplo, quando o fluido atua em um ponto onde é espaço restrito, distância entre superfícies muito pequenas, pequenos orifícios, sempre tem um filtro. Isso, por exemplo, sistemas de refrigeração, grandes sistemas de refrigeração industriais têm filtro de fluido refrigerante, tem filtro de óleo do veículo, qualquer veículo, moto, carro, enfim, né? Tudo que tem assim, tudo quanto é fluido passando em furos muito pequenos ou espaços restritos, por exemplo, entre duas superfícies, tem que ter o filtro, porque o filtro, ele absorve, ele pede a passagem de componentes sólidos. Componente sólido passando um furo muito pequeno, por exemplo, do bico injetor de um bico de injeção de combustível. Um elemento muito pequeno, ele entope, e aí interrompe o processo, né, de condução do fluido. Tá? Então, tem lá filtro do fluido refrigerante em sistemas de refrigeração, fluido filtro de combustível, filtro de óleo, tá? Também tem o filtro de ar, né, que só passa o ar naquele material poroso, enfim. Estou fugindo aqui do assunto, né, continuar aqui com rolamentos. Então, assim, uso intermitente períodos longos, né? Então, o que que acontece? Quando você vai efetuar a manutenção de um veículo, né, é inevitável que tenha alguns materiais que devem ser trocados, como fluidos e filtros. Aí depois, com o tempo, né, tem alguns componentes, né, que não são nem fluidos nem filtros, mas que são trocados, mas isso já é normal, é rotina, como por exemplo velas. Agora, rolamento, agora imagine o trampo que é, o custo que é para você comprar os rolamentos, mão de obra para trocar, lucro cessante porque o carro fica parado. Será que compensa comprar um carro, né, assim, em situação extrema? Então, por isso que é a necessidade de ter rolamentos de alta confiabilidade em qualquer parte do veículo. E aí cai na situação de período longo, por quê? Porque só se troca depois de muito tempo, se trocar, porém uso intermitente. Quantas horas por dia usa um carro? Uma pessoa normal, sei lá, 1 hora, em média, sei lá. Agora, o uso profissional é outra história, né? Usa os meus veículos, os cuidados com manutenção são os mesmos, mas o uso profissional você para, né, para efetuar as manutenções de forma muito mais frequente, né? Em vez de você trocar o óleo uma vez por ano, 2 vezes por ano, um cara desse aí troca uma vez a cada 2 meses, talvez. Enfim, né?
Aí tem rodana de guindaste, compressores importantes, sistemas de engrenamento. Vocês estão vendo aqui que está aumentando, né, o número, né? Vocês estão vendo aqui, vai de 3 até 4, 6, né, o FH. Porque quanto mais para a direita, maior deve ser a vida útil. E já entrou, por exemplo, veículos leves. Cadê? Ó, veículos de passeio. Tudo bem que as manutenções se dão ou pela quilometragem ou pelo tempo. Pelo tempo, por quê? Por causa dos fluidos, né? Porque o fluido ele não sofre alterações no seu desempenho apenas por conta do tempo, né? Mas também por conta da temperatura, pressões, é algo que não acontece, por exemplo, com uma vela de ignição, né? Uso contínuo em longos períodos ou acima de 8 horas diárias. Escada rolante de shopping, de estação de metrô. Imagina a responsabilidade que é, por exemplo, de estação de metrô. Por que se coloca escada rolante em metrô? Não é por questão de conforto, é por questão de rapidez na fluidez do fluxo de passageiros. Tá? Em shopping pode-se pensar a mesma coisa, mas também tem a questão da comodidade, né? Porque shopping é algo assim, shopping, centros comerciais em geral, né? Quer atrair clientes. Agora, metrô não, né? Metrô você está lá por bem ou por mal, né? Então, vamos lá. Separador centrífugo, né? Em sistemas industriais, né? Indústrias químicas, de alimentos. Sistema de ar-condicionado aí já é algo mais profissional, né? O grande sistema de ar-condicionado de um prédio de escritórios, por exemplo, ou de alguma indústria que requer condicionamento de ar, porque há o controle da temperatura. Por exemplo, algumas indústrias específicas, como de remédios, vacinas, porque quando fala em ar-condicionado, também tem controle de qualidade do ar, né? Sopradores, máquina de marcenaria. Vocês estão vendo que daqui para frente é mais assim, aplicação profissional, onde a carga horária é grande e não pode dar problema sob o risco do trabalho ser interrompido. Guindaste de mineração, motor de tração, rodeiro de locomotiva. Locomotiva, né? Isso não é apenas rodeiro de locomotiva, mas da composição ferroviária. Por quê? Porque trens, né, operam, se for pensar em linhas longas, 24 horas por dia. E máquinas para indústria de papel, entre outras indústrias, atuou 24 horas por dia também. E aí no final, uso ininterrupto de 24 horas sem admitir parada acidental. Fornecimento de água. Por exemplo, bomba de drenagem de minas, não precisa nem dizer, né? Porque mina tal, passa por um ponto de lençol freático, sempre tem acúmulo de água. Equipamento de hidrelétricas, porque se dá problema numa hidrelétrica, vai dar problema na geração elétrica, e aí o ANEEL pode, se me engano é ANEEL, ou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pune multando essa empresa, né? De fornecimento de energia elétrica. Sistema de fornecimento de água, né? Teoricamente tinha que ser assim, né? Bombeamento de rio, bombeamento de recalque, né? Para pontos mais altos numa cidade. Pelo menos na teoria tinha que ser assim, né? Uso ininterrupto de 24 horas sem admitir parada acidental. Falo na teoria porque acho que muitos de vocês já tiveram uma experiência de falta de água nas suas casas, né? Mas essa é outra história. Vamos lá. Tem algumas fórmulas aqui. Do lado esquerdo, ele mostra o cálculo da vida nominal, da vida útil, por revoluções. 1 milhão de voltas, 1 milhão de revoluções. Ao passo que do lado direito, ele mostra em carga horária. Aqui, por exemplo, quando vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que é uma fórmula um pouco diferente de esferas e de rolos. E que o P é a carga aplicada no rolamento e o C é a capacidade de carga básica dinâmica. O que acontece? Se um rolamento ele recebe apenas carga radial, por exemplo, apenas carga radial, ou se a carga axial for, em geral, menos de 10%, mais para frente nas próximas tabelas vocês vão ver. Mas, se não me engano, se a carga axial for menos de 10% do que a carga radial em rolamentos radiais de esferas, você usa para fins de cálculo apenas a carga radial. De novo, se a carga radial for 100 e a axial for menos de 10, você pode descartar o axial. Tá? Eu estou falando aí 10%, mas não tenho certeza. Mas deve ser por aí mesmo. Eu estou falando isso por quê? Porque, às vezes, na engenharia, você pode descartar algumas informações para simplificar os cálculos. Até mesmo em transferência de calor tem isso também. Então, vamos lá. A vida nominal, aqui em revoluções, se dá pela relação entre o quanto que ele resiste sobre o quanto que ele é submetido.
Então, se ele aguenta 100 e recebe 10, ele vai durar mais do que aquele rolamento que recebe 100, que resiste 100 e recebe 80. Então, quanto maior a distância entre a carga que resiste sobre a carga que ele realmente ele está suportando, quanto maior essa diferença, maior a vida útil. Tanto em revoluções seguidas essas duas fórmulas aqui, quanto nesta tabela. Então, é muito comum, por exemplo, você abre lá a tabela, você pega lá o dado lá de capacidade de carga, que é o C. E aí você faz os cálculos, tal, aí você coloca lá a carga aplicada. Aí você obtém o resultado final. Ou às vezes, né, a partir daqueles cálculos, você pode também verificar se aquele rolamento aguenta, se aquele rolamento ele é condizente com a situação, se ele atende a situação, né? Então, vamos lá. Vida nominal, coeficiente de vida e coeficiente de velocidade. Aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, tem o FH nas fórmulas, que é daqui da tabela. Essa tabela aqui, gente, serve para oferecer, assim, para subsidiar os cálculos. Então, por exemplo, tem alguma situação. Ah, qual FH que eu uso para furadeira doméstica? 3. Ah, mas está aqui mais ou menos 3. Mais ou menos quanto? 2,8? 3,2? Não, coloca 3, porque é muito genérico. Mesma coisa aqui, que está entre 4 e 7. São diferenças gritantes, vai depender da aplicação, da forma como ele é usado, do tamanho do equipamento. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aspirador de pó, FH igual a 3. E ele aqui, ele é usado nesses esses ábacos aqui que eu vou comentar daqui a pouco. Mas vamos falar primeiro dessa tabela. Eu quero calcular a vida nominal de um rolamento de uma furadeira doméstica dessas baratinhas aí de R$ 150. Nem é furadeira de pacta, que é para fazer furinho na parede para colocar um quadro. Então, vocês viram lá na tabela, sugere-se que use um FH igual a 3. Aí calcula 500 vezes 3 elevado ao cubo, que já vai dar a vida nominal, que é o LH. Mas também tem outro cálculo, que é esse aqui. 1 milhão, né? 10 elevado a sexta, sobre 60 vezes N. O que é o N? N é a velocidade de rotação. Vezes C sobre P elevado ao cubo. Esse C sobre P elevado ao cubo é igual que está aqui do lado esquerdo. Rolamento esférico, rolamento de rolos, o expoente é 10 sobre 3, que é 3,333 dízima, né? É uma coisa. Tá vendo? Onde eu quero chegar? Que quanto menor a rotação, e também quanto maior é essa razão C sobre P, maior a vida útil. Da mesma forma, né? Quanto maior FH, maior a vida útil. É só comparar, né? Furadeira doméstica FH igual a 3 com bomba de mina FH igual a 6. Mas não se engane. Não é porque o 6 é dobro do 3 que a vida útil vai ser o dobro. A vida útil do 6, 7 é muito maior. Vou nem entrar nessa questão aí. Daqui a pouco eu entro. Então, tá aqui as formas diferentes, né, para rolamento de esferas e rolamento de rolos. É como vocês viram aí, né? Quanto maior o C, né, que é aquele valor, né, da carga máxima que vocês encontram no catálogo. Quanto menor o P, que é a carga realmente aplicada no rolamento. E quanto menor o N, que é a rotação, maior a vida nominal. Em horas. Agora aqui, coeficiente de vida. O que é Fn? Fn está aqui, ó, é o coeficiente de velocidade. Ao contrário do FH, que é diretamente proporcional ao tempo de vida, o Fn é inversamente proporcional à rotação. Então, é daqui do lado esquerdo. Daqui a pouco eu comento melhor, porque aqui se dá para ver aqui que a rotação é inversamente proporcional ao Fn. Tanto no isolamento de esferas, quanto de rolos. Quando falo rolo, rolo cilíndrico ou também cônico, tanto faz. E as fórmulas são as mesmas, né? FH igual a Fn vezes C sobre P. Por exemplo, eu quero saber o Fn de uma furadeira doméstica. Então, tem o FH, na tabela anterior, né? Igual a 3. O C
Aí você tem que escolher o rolamento. Ah, o rolamento lá tem o C igual a tanto, mas a carga submetida dele foi tanto. Aí se calcula, aí obtém o Fn. Mas para que eu quero saber Fn? Para saber a rotação adequada. É usando essa régua aqui, ó. Você obtém o Fn, se obtém a rotação máxima adequada. E aí a rotação máxima adequada está relacionada ao quê? A carga aplicada e a carga que ele resiste. Então vocês estão vendo aqui, ó. Quanto maior a diferença entre o C e o P, isto é, quanto maior a razão C sobre P, quanto maior a razão C sobre P, maior é a isso. Quanto maior a razão C sobre P, menor o Fn, e como Fn é inversamente proporcional à rotação, maior a rotação que você pode aplicar. De novo, trocando em miúdos, se o rolamento aguenta 100 e você coloca 1, você pode colocar uma alta rotação. Se o rolamento tem 100 e você aplica 80, é bom colocar uma rotação mais baixa. É isso que eu quero dizer. Aí uma outra forma de obter o coeficiente de velocidade é por meio desse cálculo, né? Você depende apenas da rotação. Vocês estão vendo aqui que o Fn é inversamente proporcional à rotação, e essa fórmula aqui subsidia a confecção dessa régua aqui, ó, do lado esquerdo. Como vocês sabem, uma régua para esfera, outra régua para rolos. Tá? Então é isso. Com isso você obtém aí o tempo de vida, tanto em revoluções quanto em carga horária. Tanto em rotações quanto em carga horária. E que mais? Coeficiente de vida, né, que é para obter aí a rotação, né? Vocês veem que o coeficiente de vida é inversamente proporcional à rotação. E o, coeficiente de velocidade, né? Isso, que está aqui embaixo. O coeficiente de velocidade é inversamente proporcional à rotação e o coeficiente de vida é diretamente proporcional à vida útil, né? O tempo em horas. E está aqui a régua, né? Lado esquerdo, por exemplo, a rotação, né? Vai aumentando de baixo para cima, de 10, por exemplo, a 60 mil, e vai diminuindo, né? De 1,5 para 0,08. Agora, o tempo de vida não, né? À medida que aumenta o FH, por exemplo, 0,75 até 5,5, o tempo de vida aumenta de 200 para 8.000. É isso que quer dizer nesse cálculo, tá? Outra coisa muito importante, há uma influência da temperatura no desempenho do rolamento. Então, por exemplo, tem o coeficiente de temperatura. Até 125 graus, coeficiente de temperatura igual a 1, isto é, uma condição normal. Então, a condição normal para o rolamento é até 125 graus Celsius. A partir daí, ocorre o quê? Uma necessidade de recálculo para correção do C. Por exemplo, você tem lá na tabela lá do rolamento o C igual a 1.000. Mas, se aquele rolamento vai atuar a 250 graus Celsius, ele não vai ser 1.000 mais, vai ser 750. Porque você multiplica por um coeficiente de temperatura para diminuir a carga máxima suportada, a carga máxima para fins de projeto. Então, a temperatura influencia negativamente no desempenho do rolamento. E aí, às vezes, necessita de um rolamento maior ou mais rolamentos. Correção de vida nominal. Assim, às vezes é necessário efetuar mudanças do cálculo do tempo de vida devido a situações das mais diversas. Há muito tempo que eu falo sempre uma palavra mágica, confiabilidade. O que é confiabilidade? É um instrumento da engenharia de produção que é usado para fins de processos de manutenção de equipamentos, em geral. Quando eu falo manutenção, muitas vezes inclusive, troca, substituição. Nesse caso, vamos falar de substituição mesmo, né? Porque nós estamos falando de vida útil do rolamento. Então, assim, quem que desenvolve os métodos de manutenção, quem desenvolve toda a metodologia, né, de cálculo, análise da confiabilidade? O engenheiro de produção. Então, assim, vocês estão vendo o coeficiente de confiabilidade A1. E à medida que vai aumentando essa confiabilidade de, por exemplo, 90 até 99, esse Azinho, ele diminui.
por exemplo, o rolamento com 90% de confiabilidade, ele pode atuar por 1.000 horas. Agora, o mesmo rolamento, submetido às mesmas cargas, às mesmas condições, mas se aplicar uma confiabilidade de 99%, ele não vai trabalhar mais 1.000 horas, ele vai trabalhar 210. Por quê? Porque a carga horária para aquele rolamento que está sendo atuado no ambiente de uma confiabilidade muito grande, ele com certeza vai trabalhar muito menos. É que nem, por exemplo, já até dei exemplos aqui antes, né? Vamos supondo, né, que tem um rolamento aeronáutico em avião de passageiros, cujas medidas podem ser as mesmas, né, cujo modelo pode ser exatamente igual de uma bomba d'água de prédio de 3 andares. As cargas são as mesmas, vamos supor. Os esforços são os mesmos. As dimensões são as mesmas. Mas no avião vai durar menos. Não porque vai dar problema antes. Não, vai dar problema, nesse exemplo que eu dei, vai dar problema ao mesmo tempo que da bomba d'água de um prédio. Só que nós estamos falando de vidas, né? Então, onde eu aplico uma confiabilidade mais alta? Em situação que envolve vidas, por exemplo, avião de passageiros, especialmente. Situação assim de ambiente de alto isolamento, por exemplo, projetos de mineração, plataformas de petróleo, tá? Enfim, né, situação onde há presença de vidas, né, onde presença de vidas e plataformas, tá? Porque é aquela história, né, quando tem algum pequeno problema no avião, né, não preciso nem dizer. Então, por exemplo, uma alta confiabilidade, avião 210 horas, uma bomba d'água doméstica 1.000 horas. E quem que define qual confiabilidade vai encaixar? Aí vai ser engenheiro de produção, que vai usar várias ferramentas, vai usar também um pouco da experiência, né, da vivência no chão de fábrica. Tá? Então, assim, por exemplo, no avião, tem sempre aquelas paradas programadas para manutenção. Tem aquele rolamento que já alcançou a vida útil, porém, aparentemente está muito bem, obrigado. Não importa, descarta. Pode até ser usado para outra coisa, vender como sucata, vender para usar para outra aplicação, sei lá. Tá? Isso que é confiabilidade. Tá? Então, se multiplica esse fator que vocês estão vendo que é regressivo na vida útil final. E outra coisa também, o que significa exatamente, né, esses valores aqui? 90% a cada 10 rolamentos, um vai dar problema dentro daquela carga horária que foi calculada aqui, por exemplo. Então, por exemplo, naquele rolamento, naquelas cargas aplicadas, né, carga P, com a carga C que está no catálogo, com uma determinada rotação, ele vai durar tantas horas. Beleza. Mas dentro daquelas horas, mesmo assim, o rolamento pode dar problema. Então, dentro daquelas condições de vida útil, rotação C e P, a cada 10 rolamentos, um vai dar problema se a confiabilidade for igual a 90%. Agora, se a confiabilidade for igual a 99%, aí tem que dar problema 1 em cada 100. E isso que também tem confiabilidade de 99,9, 99,9, 99,99 e assim por diante. Tá? Aí tem outro fator, eu falei agora, coeficiente de confiabilidade, que é o A1, o coeficiente de material, tá? Aí já não tem tabelas, né? Aí tem essas leituras aqui, né? Que falam, né? Coeficiente de material A2 deve ser tomado acima de 1 por ser coeficiente para correção de prolongamento de vida em função do aprimoramento do material, né? Porque com o tempo, né, foi desenvolvendo materiais melhores, com diferentes elementos de liga, está se falando muito do uso do nióbio, enfim, né? E as tabelas, né, as cargas, né, que estão lá nas tabelas, os valores IC, em geral não mudam. Tá? Em geral não mudam. Então, nunca vi falar assim de alterar os valores que estão nas tabelas. É mais fácil alterar aqui no cálculo, né? Alterar esse fator A2. Por isso está falando aí, sugerindo até colocar A2 acima de 1. Claro que depende de cada caso, né? E quem vai definir isso? O engenheiro. Consequentemente, caso estimar valores acima da equação C.C, é suficiente considerar 2 igual ou maior a 1. Né? O coeficiente das condições de utilização A3, que é condições de uso,
em função das condições do seu uso, aí vai para cada caso, né? O coeficiente A3 é maior ou igual a 1, pode ser tomado em caso que possibilite a expectativa de uma suficiente espessura da película lubrificante no rolamento e operação, sem que haja desalinhamento entre os anéis. Contudo, deve ser menor que 1 nos seguintes casos. Quando a viscosidade do óleo lubrificante na área de contato entre as pistas for baixa, quando a velocidade periférica for muito baixa, do corpo rolante for muito baixa, a temperatura do rolamento for alta, o lubrificante estiver contaminado e desalinhamento entre os anéis for grande. Tá? E aí tem as informações finais aí, só por curiosidade. Nesse caso, em condições anormais de lubrificação e uso, o valor de A2 vezes A3, um multiplicado do outro, pode ser tomado como 1. Mas quando a viscosidade do óleo for baixa demais, o valor pode reduzir a níveis tão baixos quanto 0,2. Viscosidade baixa demais, mais para frente vocês vão ver que quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Ambos são inversamente proporcionais. Então, é ambiente muito quente, né? Acaba baixando esses valores, embora também, né? Olha só que interessante. Agora há pouco falei de coeficiente de temperatura, FT, né? Aumenta a temperatura, diminui o C, né? E a temperatura e fluido também na vida útil. Tá? Um outro assunto, cálculo de carga no rolamento. Gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são informações assim muito específicas, né? Embora tenha exercícios resolvidos que usem essas informações, tá? Mas eles mostram basicamente o quê? Que você pode variar pode corrigir a carga aplicada no rolamento dependendo da sua aplicação. Então, por exemplo, você aplicou uma carga X, né? Aí multiplicando pelo coeficiente de carga, que isso aqui é FW, FD, pode até aumentar. Número que é tudo superior a 1, né? Então, por exemplo, uma operação suave e sem choque. Enrolamentos atuantes em motores elétricos, máquinas operatrizes ar-condicionado, você pode manter o mesmo valor, por exemplo, FR, que é carga radial, FA, que é carga axial, FRC é carga radial corrigida, FAC é axial corrigida. Em situações de operação suave sem choque, o FW vai ser igual a 1, então o valor vai ser igual ao outro. Mas, por exemplo, operação normal, soprador, elevador porque tem uns soquinhos, né? Quando sobe, desce, tá? Aí aumenta de 1,2 a 1,5. Quanto que eu coloco? Um valor intermediário, sei lá, nesse caso aqui, 1,35. Operação com choque, vibração, ambos, por exemplo, britadeiras, peneiras, enfim, né, que o impacto é grande, aí você tem que multiplicar até mesmo por 3 as cargas. Então, vamos supor, uma máquina voltada à construção civil de alto impacto, muito choque. Lá no dinamômetro, lá obteve lá a carga radial igual a, sei lá, 3.000 newtons. Só que como tem choque, então multiplica por 3, em vez de ser 3.000, é 9.000. Que aí é o que? A inserção das cargas dinâmicas dentro da fórmula, para facilitar os cálculos. Tá? É isso que ele está querendo dizer. E aqui até mesmo o valor do coeficiente de correia, aí é já outra coisa. Cargas em acionamento por correia ou corrente, tem variação, né? Mais para frente vocês vão ver lá que existem vários elementos de transmissão, né? Usando polias, que são correias, correia dentada, correia lisa, correia poli-V, enfim. As correias dentadas, né? Onde permite aí sincronismo, no caso lá do comando das válvulas do motor veicular, né? Aqui, a força atuante nas polias e nas rodas dentadas, onde o esforço de movimentação é transmitido através de correias ou correntes, pode ser encontrado por meio dessa equação. É porque é o seguinte, né? Então, assim, a seleção do rolamento se dá pela carga aplicada, qual o rolamento é submetido, que depende do torque. Que nós estamos falando do quê? Da polia e da velocidade tangencial da correia. E a distância entre a correia e o centro da polia, tem a distância, né? A distância vezes a força dá o torque, né? Em newtonmetros. Newton, aqui, Newton, na verdade, Newton milímetro, quilograma força milímetro. Então, tem as fórmulas aqui, ó. A força atuante nas polias e nas rodas dentadas, onde o esforço de movimentação é transmitido através de correias ou correntes, através dessa fórmula. Aqui, o M é torque atuante na polia, né?
Ah, mas para que eu vou calcular o torque? Antes disso, né? Para calcular o torque, tem o H maiúsculo, que é a potência de acionamento, né? Podemos pensar no motor elétrico. O N é a rotação, velocidade de rotação. Então, vamos pensar em um motor de elevador. Ah, motor de elevador, aquele motorzinho trifásico, tá? Vamos supor que seja 6 kW. Supondo, né? Não faço nem mínima ideia, mas vamos supor que seja 6 kW, um motor parrudo, forte, que é operado esporadicamente, né? Então, coloca 6 kW. A rotação, em geral, é baixa das polias, né? São polias grandes. Ah, mas é motor elétrico, tá? Mas a polia que issa, né? Que movimenta o cabo de aço, né? Geralmente atua uma rotação não muito alta. Mas vamos lá. Se uma rotação aqui for muito baixa, né? Uma rotação muito baixa nessa fórmula, o torque é alto. Estão vendo aqui que a rotação é inversamente proporcional ao torque, né? E o M é calculado aqui, né? Sobre o R, né? A efetivo da polia, obter o PK, que é a força efetiva de acionamento da correia ou roda dentada, tá? Que aí depois você coloca aqui na fórmula, né? Vezes FB, né? Que é aquela... que confunde, né? Com essa aqui, né? Ah, não, desculpa, essa aqui é FH. Que é o que está aqui embaixo. Aí vocês estão vendo aqui que depende, né? Que vai de 1,3 a 5, dependendo da geometria da correia, né? E aí eu obtenho o KB. A carga KB no eixo da polia deve ser calculada aplicando o coeficiente da... É isso. E aqui a mesma coisa, né? Que eu falei, carga e acionamentos por correia. Ah, esqueci de falar, né? No final das contas, para que serve isso, né? Para depois verificar, né, a possibilidade de usar um rolamento ou não. Tá? Então, tem os cálculos aqui, né, usando a potência de acionamento de um motor elétrico, a sua rotação, obter o torque, que é o M maiúsculo. Aí, a partir daqui, obter o P, que é a força efetiva de acionamento da correia ou roda dentada, que depois faz cálculo, obter o K, tá? Que é a carga no eixo da polia. E onde está o rolamento? No eixo da polia. Tá bom? E aqui a mesma coisa, só que usando engrenagens, né? E aí tem até a questão aqui do ângulo, né? Tangente de θ e ângulo de contato, né, entre os dentes, né? Porque nós estamos falando de engrenagens, né? Então, a mesma coisa, né? Por meio aqui do H, potência de acionamento de um motor elétrico, N, a rotação, obtém o torque, que é o M, depois obtém o PK, né? Que tem o raio do diâmetro primitivo da engrenagem. Aí do P, aí tem o ângulo de pressão, né? Depende da geometria dos dentes da engrenagem. Obter o SK, e aí qual é o SK? Obter o KC, tá? Que é a força combinada na engrenagem, combinada com o quê? Força tangencial na engrenagem e o S, que é a força radial, tá? E aí fala, né? Coeficiente de engrenagem vai depender, né, do tipo de engrenagem, aí tem um fator de correção de 1 a 1,3, tá? Isso, que é aplicado em cima desse KC, tá bom? Outra coisa também muito importante é a distribuição de cargas nos rolamentos, porque é natural também em que a carga aplicada ela esteja não exatamente no meio dos rolamentos. Pode acontecer da carga estar mais próxima ao rolamento em detrimento da outra. Por isso que às vezes a necessidade de, no conjunto mecânico, onde tem o eixo, colocar rolamentos de dimensões diferentes e de características diferentes também. Em vez de ter lá apenas rolamentos radiais, colocar um radial e rolos cônicos, por exemplo. Então, tem toda uma fórmula que define para onde vai a carga. Lógico, se a carga K estiver mais próximo, por exemplo, a carga K está mais próxima do rolamento 2 do que do rolamento 1. Então, o rolamento 2 tem que ser mais robusto que o 1. É isso que ele está mostrando aqui. Outra coisa mais complicada é a questão da carga variável. É aquela situação em que há uma variação da rotação e ou variação das cargas axiais e radiais. E aí, você tem que fazer cálculos, né, como se tivesse que fazer um cálculo tempo a tempo. Por exemplo, em um período de 1 hora, a rotação é 1.000. Da hora 1 à hora 2, rotação é 2.000. Então, tem que fazer cálculos em momentos diferentes.
tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, aqui tem todo o cálculo, né? Cálculo de algo que lembra um pouco média ponderada, enfim, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo, mas é uma coisa muito importante que eu tenho que mostrar, que existem é, variações, né, de aplicação de carga e de velocidade. Por exemplo, aqui, ó, carga de variações escalonadas. Estão vendo aqui, nesse exemplo, ele é regressivo. Então, é natural, né, que na engenharia, né, nos processos, tenha uma alteração da, digamos, alteração das cargas aplicadas, né? Até mesmo alteração das rotações. Então, por exemplo, aqui, carga de variação escalonada. Estão vendo aqui que ele é regressivo, né, parecendo uma escadinha, em que essa curva, né, ela pode ser simplificada por triângulos, né? E aí você calcular parte a parte. Em vez de esse aqui, por exemplo, parece um tobogã, formar uma escada. Ou aqui, carga de variação simples, aí você tem que usar as ferramentas da estatística para obter, por exemplo, uma força média. Tá? Como aqui. E esse aqui, né, N vezes T, né, o Tzinho é o tempo, N é a rotação. Tá? Aí existe, né, todo o cálculo aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas aqui vocês podem ver, dá para calcular até digamos, uma média ponderada da rotação, que ela está relacionada ao tempo e a rotação em um determinado período de tempo. Aqui, ó, N médio, né? Igual a N1 vezes T1, mais N2 vezes T2, reticência igual a mais NN vezes TN sobre a somatória do tempo. Aqui, ó, quando a carga varia quase que linearmente, a carga média Fm pode ser calculada dessa forma aqui. Então, existem várias formas de efetuar aí rotações médias, forças médias, devido aí à alteração do desempenho do rolamento. Não do rolamento, desculpa, mas a alteração das forças e das rotações aplicadas. Então, por exemplo, carga de variação simples, carga de variação em forma de curva senoidal. Então, tem uma forma também. E aqui, cargas giratórias e estacionárias. A carga giratória, por exemplo, vai e volta, né? Vai e volta, como, por exemplo, polias de cabo de aço de elevador. Tá? E que como tem o movimento de sobe e desce, nas polias elas mudam de rotação, mesmo mudando de rotação, né, o consumo, o motor tem que atuar da mesma forma. Tá bom? E esse aqui, né, que é a carga dinâmica, né, é o que nós vamos usar nas tabelas, né, tem uns exercícios resolvidos aí, que eu vou continuar no próximo vídeo. As cargas que atuam nos rolamentos, em alguns casos, são puramente radiais ou axiais. Contudo, são maiores as aplicações simultâneas, havendo também os casos da variação da intensidade e direção dessas cargas. Mas aqui não vou abordar isso, né, a questão da variação da intensidade e direção. Mas falo que isso existe. E para obter o tempo de vida até é muito difícil. Em casos como esse, pela inviabilidade de usar diretamente a carga que atua no rolamento para o cálculo de vida, eu falei muito difícil, aqui já está dizendo que é impossível. Deve ser estimada uma carga hipotética que passe pelo centro do rolamento de intensidade constante, que possibilite uma vida correspondente à vida real do rolamento nas diversas condições de carga e rotação. Esta carga hipotética é definida como carga dinâmica equivalente. Tá? Vocês estão vendo aqui que tem as fórmulas, onde você enfia nas fórmulas a radial e a axial, mas como eu falei, se a radial for muito maior do que a axial, depende da situação, você descarta a axial. Daqui a pouco vocês vão ver o critério. Então, tem aqui carga dinâmica equivalente, e aí os componentes, a direção axial, enfim, tá? Aqui, por exemplo, a cada tipo de rolamento é um cálculo. Aqui estou falando de rolamento radial, de axial é outro. Aí estou falando da NSK, da NASH é outra. Da SKF talvez seja outra. Então, eu vou fazer apenas algumas demonstrações, né, de 2 ou 3 tipos de rolamentos, tá? Que é de esferas, e se não me engano, eu vou de cônico e cilíndrico. Vocês vão ver os exercícios resolvidos no próximo vídeo, tá? E é isso, tá? E tomar muito cuidado com, por exemplo, quando tem esse rolamento de carga, né, de contato angular, você traça a linha, né? Tracejar, trace ponto, do ponto de contato do elemento rodante até o centro do eixo,
e a partir do ponto de encontro do centro do eixo que você vai ter uma ideia de onde a carga está sendo realmente aplicada. Então, por exemplo, se fosse um rolamento simples, essa linha traço ponto aqui, ela seria totalmente na vertical, e aí o ponto de carga seria diferente. Essa é a característica dos rolamentos radiais esféricos de contato angular. Ele altera o ponto da aplicação da carga do eixo no rolamento ao contrário, ou vice-versa. Ou também no exemplo aqui dos rolamentos de cones. E aí, quando falo, né, de rolamentos espelhados, né, aí ele tem outro nome aqui, rolamentos contrapostos. Estão vendo aqui, né? Por exemplo, esses são dois rolamentos contrapostos aqui, como falei anteriormente, permitem absorver os esforços axiais de ambos os lados. Tá, eu vou parar por aqui, tá? Aí o próximo vídeo já vou mostrar os cálculos em si, tá? Eu continuo aqui. Cadê? Onde é que está as ferramentas para descompartilhar e fechar? Então, até daqui a pouco.